Saudações brutas, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Israel do canal Track Treinamentos. É um canal voltado a treinamentos na área de operação e manutenção de máquinas pesadas e máquinas agrícolas. E falando em manutenção das máquinas pesadas e máquinas agrícolas, não podemos deixar de falar sobre a metrologia. Quando a gente fala de metrologia, a gente está falando de análise dimensional de alguns componentes, né, dos elementos de máquinas. Quando eu falo em análise dimensional, é sobre as suas dimensões, sobre os seus desgastes e sobre as suas aplicações. Eu tenho aqui em mãos o meu famoso paquímetro. Vocês sabem o que é um paquímetro? É um instrumento que serve para medir dimensões de peças, como eu já dito. Como, por exemplo, parafusos, né, porcas, tubos, engrenagens, entre outras coisas. O paquímetro, pessoal, é uma ferramenta de precisão, né? E com ela nós conseguimos fazer 4 tipos de medidas. Primeira medida, através das orelhas, conseguimos medir a parte interna dos componentes. Com o bico do paquímetro, nós conseguimos medir partes externas. Também, aqui atrás, eu tenho a vareta de profundidade. Através dessa vareta, eu consigo fazer medidas de profundidade. Olha aqui, vamos fazer um exemplo para vocês aqui, no meu mancal. Então, através dessa vareta, eu consigo medir as profundidades das peças, né? E a última, né, a última medida que nós conseguimos tirar aqui, olha aqui, é com essa parte traseira aqui, tá? É a medida de ressaltos, né? Nós conseguimos medir ressaltos. Por exemplo, olha esse cilindro aqui de motosserra, né? Vamos medir essa distância aqui, desse ressalto aqui, dá uma olhadinha, Vou colocar aqui o meu encosto, e vou aproximar. Beleza? Então, à primeira vista, né, só para a gente entender, nós podemos usar ele de 4 formas. Né? Então, dá para a gente medir parte interna, dá para medir parte externa, profundidade e ressaltos. Essa é a função do paquímetro. E esse tipo, existe vários tipos de paquímetros, né? Esse paquímetro aqui é o paquímetro mais comum, é o tipo universal, tá? Dá para a gente usar aí de certa forma, né? Em quase todos os componentes aí a serem avaliados dimensionalmente. Beleza, gente? E reforçando, né, para a gente entender um pouco mais, essa ferramenta, então, serve para nós avaliarmos, né? Avaliarmos a vida útil dos componentes, né? De um eixo, né? De um mancal, desgaste de profundidade, e entre outros. Beleza? Também podemos usar para medir dimensões de mangueiras, né? Mangueiras hidráulicas, por exemplo, né? E suas aplicações. Então é muito comum a gente usar o paquímetro. E falando ainda do paquímetro, né? Podemos falar das partes, né? Que se compõem o nosso paquímetro aqui, né? Vamos entender um pouco mais, tá? Devagarzinho eu vou passando algumas informações para vocês. E a nível de entendimento, essa aula vai servir para vocês aprenderem a trabalhar com esse paquímetro, tá? Fazer a leitura. Vou explicar para vocês como que se faz a leitura usando as escalas. Beleza? Para quem acompanha meu canal, né, e gosta, né, também está acompanhando esse vídeo, deixe o seu like, né, faça a sua inscrição, né, e vamos acompanhar todas as informações que eu vou passar para vocês aí. Uma série de vídeos aí voltados à metrologia. Beleza? Mas falando ainda em entender, né, as partes de um paquímetro, né, podemos começar aqui com a história dele, né? Ele foi desenvolvido por 2 pessoas na França. Nós podemos dizer que ele foi iniciado, né, sua criação, em 1631, pelo matemático francês Pedro Nunes e Pierre Vernier. Então, 2 pessoas aí contribuíram para a invenção desse instrumento aqui de precisão. Então, há mais de 200 anos aí, a gente usa escalas, né, através do paquímetro e outros instrumentos
né, para a gente medir as análises, então, de algumas peças aí, né? Medir as suas dimensões. E continuando a falar do paquímetro, vamos entender as suas partes, então, né? Vamos conhecer um pouquinho mais dele aqui. Essa parte de cima aqui, ó, eu posso chamar de orelha, tá? São orelhas para medição interna das peças, né? E essa facezinha aqui, ó, face de medição, tá? Então tem a face de medição de um lado, face de medição do outro lado, tá? Essa partezinha aqui eu posso chamar de bico do paquímetro, né? Eu tenho aqui bico fixo e o bico móvel. E aqui também as faces de medições, tá? Bem aqui na ponta. Aí vocês vão notar que existe duas escalas aqui, tá, gente? Existe duas escalas aqui, ó. Até que eu liguei a luz aqui para ficar mais fácil para a gente entender. Aqui embaixo eu tenho a escala fixa, tá? Essa aqui, ó. Essa aqui é a escala fixa, ó. As divisões aqui, né? Milimétricas. Eu tenho escala em milímetro aqui embaixo, que eu posso chamar de escala fixa. E aqui em cima eu tenho a escala em polegada, fracionada. Tá? Então, dois tipos de medições aqui, né? Em milímetro e em cima polegada fracionada. Isso aqui são as escalas fixas. Aí eu tenho aqui, tá? A minha escala móvel. Vocês podem ver aqui, ó, essa escala aqui, que eu posso chamar de escala móvel em milímetro, e aqui em cima a escala móvel em polegada. E essa peça móvel aqui, ó, eu posso chamar de nônio ou vernier, tá? Essa peça móvel aqui, beleza? Aí um pouquinho mais para baixo aqui, ó, eu tenho o cursor, tá? Aqui a vareta de profundidade, beleza? E em alguns casos, como esse outro aqui, ó, eu tenho o parafuso fixador, tá? Onde eu travo a minha medida. Beleza? Então, recapitulando, né? Bico fixo, bico móvel, face de medidas, né? Face de assentamento na medida. Aqui eu tenho as orelhas, parafuso fixador, cursor, né? Que eu posso chamar de nônio ou vernier, e as minhas escalas móveis e as escalas fixas, sendo que as escalas fixas eu tenho em milímetro e polegada. Também as escalas móveis aqui eu tenho em milímetro e polegada. Beleza? Aí eu tenho aqui a vareta, né? A vareta de profundidade. E de um aspecto geral, então, essas são as partes, né? De um paquímetro. Beleza?